Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Matemática 3. Área Matemática e suas tecnologias, disciplinas de Matemática 3, assunto de geometria analítica. E o tópico que nós iremos abordar nessa aula será paralelismo e perpendicularidade. Bom, eu sou o professor Nelson Medeiros. Aí vocês estão vendo meu nome completo, Nelson Veloso Medeiros. E vamos ao que interessa. Bem, aqui nós temos a agenda dessa aula. Nós vamos estudar paralelismo, é o primeiro subtópico. O segundo vai ser perpendicularidade, Depois eu vou fazer um resumo da aula de hoje e vou fazer uma referência de um livro, ok? Então vamos lá. Paralelismos. Gente, primeiramente vamos considerar um plano cartesiano, eixo horizontal em x e o eixo vertical em y. Em seguida, vamos considerar essa reta que eu simbolizei pela letra R, a segunda reta que eu simbolizei pela letra S. Veja que R e S elas vão tocar em dois pontos do plano cartesiano. No caso aqui está em azulzinho a reta R. E eu coloquei os pontos em vermelho na reta S, de forma semelhante, certo? Apenas para vocês se situarem. Bom, aparentemente a gente vê que essas duas retas, a olho nu, a gente diz que elas são paralelas. Mas vamos conferir realmente as condições necessárias para que duas retas sejam paralelas. Então vamos considerar a equação reduzida da reta R como y igual a m1, que é o coeficiente angular da reta R, vezes x, mais n1, que é o coeficiente linear da reta R. Tá? E agora, para a reta S, vamos considerar a equação y igual a m2 vezes x mais n2, sendo que m2 e n2 são, respectivamente, o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta S. Ok? Vamos considerar também a declividade da reta R, que é o ângulo alfa. O que seria a declividade? É o ângulo formado pela reta R com o eixo das abscissas, que é o x. No caso, esse ângulo eu chamei de alfa. Vamos considerar também que a declividade da reta S vai ser beta. É o ângulo beta, que nada mais é o ângulo formado entre a reta S, e o eixo horizontal x. Pois bem, considerando que essas retas são paralelas e simbolizadas dessa forma aqui, R, duas barras, S, significa que essa leitura é da seguinte forma: R é paralela a S, ok? Ou que a reta R é paralela à reta S. Então, se elas são paralelas, ou para que elas sejam paralelas, simplesmente eu tenho que considerar que o ângulo que representa a declividade de cada uma devem ser iguais. Consequentemente, se eles são iguais, a tangente de cada ângulo também serão iguais. Logo, eu posso dizer que o coeficiente angular de cada reta, de uma em relação à outra, também serão iguais, já que o coeficiente angular ele é dado pela tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo horizontal. Então, aqui, gente, para concluir, eu posso dizer que M1 é igual a M2. Portanto, paralelismo é apenas isso aí. Vamos ver um exemplo. Exemplo 1. Determine a posição relativa entre as retas R, dada por y igual a 3x menos 2, e S, dada por 6x menos 2y mais 5 igual a 0. Bom, se ele está pedindo que você determine a posição relativa entre as duas retas,
nada melhor do que você encontrar os coeficientes angulares. Bom, para isso a gente faz assim. Considerando que R é y igual a 3x menos 2, direto a gente pode dizer que o coeficiente angular da reta R será 3, que é nada mais, nada menos o coeficiente que precede a variável x. Então, nesse caso, isso na forma reduzida, né? Então, nesse caso, eu posso dizer que MR é 3. E, consequentemente, também o coeficiente linear, que na forma reduzida da equação da reta, é nada mais, nada menos o valor numérico que aparece sem preceder qualquer variável. Então, nesse caso, será igual a menos 2. Então, daqui o 3 é o coeficiente angular e o menos 2 é o coeficiente linear. Continuando, nós vamos ter que a equação da reta S é dada por 6x menos 2y mais 5 igual a zero. O que nós teremos que fazer para que ela fique na mesma forma da equação da reta R? Nós temos que isolar essa variável y. Então, o que a gente faz? Já que o coeficiente do y é menos 2, passamos para cá, vai 2y. E invertemos os membros, nós vamos ter que 2y é igual a 6x mais 5. Portanto, para isolar o y, passemos o 2, que é o coeficiente agora do y, que está multiplicando, passa dividindo para o outro membro. Então, nós vamos ter 6 que divide 2 vezes x e 5 que divide 2. Portanto, 6 que divide 2, nós temos 3x mais 5 sobre 2. Então, nós encontramos a forma reduzida da equação da reta S, semelhante à forma que está a equação da reta R. Então, nesse caso, nós já podemos dizer que o coeficiente angular da reta S é dada por 3 e o coeficiente linear é dado por 5 meios. Portanto, a gente observa que MR é igual a MS, que ambos são iguais a 3. Observe tanto acima quanto abaixo. Logo, eu posso dizer que R é paralela a S. E como os coeficientes lineares são diferentes, então concluímos que as retas R e S são paralelas distintas. Ok? Vamos ver um próximo exemplo. Exemplo 2. Determine a posição relativa entre as retas R, 3x menos y mais 7 igual a 0, e S, 6x menos 2y mais 14 igual a 0. Bem, novamente é a mesma forma que você vai fazer como no exemplo 1, para saber a posição entre as duas retas. Então, nesse caso, observe que tanto R quanto S estão na forma de equação da reta geral, que é esta bem aqui, ax mais by mais c igual a 0. Ok? Então, aqui eu vou mostrar uma outra forma de você encontrar o coeficiente angular, não somente isolando a variável y. Nesse caso, eu posso dizer que para R, façamos o seguinte. Consideramos que o coeficiente angular é dado por menos A sobre B. Então, considerando que o A na reta R é o 3, já que ele precede a variável x, nesse caso vai ficar menos aqui da fórmula, o valor de A é 3, sobre o valor de B, que precede y, no caso é menos 1 aqui, ó, menos 1. Então, aqui, menos com menos vai dar mais, 3 dividido por 1 vai dar 3. Logo, eu posso dizer que MR é igual a 3. Vamos fazer de forma semelhante para a reta S. Aliás, antes disso, vamos ver o coeficiente linear da reta R. Então, se o coeficiente angular é A sobre menos A sobre B, o coeficiente linear será menos C sobre B. Nesse caso, nós vamos ter que
O C ele é igual a 7, vejam aqui. E o B vale menos 1, como anteriormente. Então, vai ficar menos 7 sobre menos 1, menos com menos dá mais, 7 sobre 1 dá 7. Para S, vamos fazer de forma análoga, menos A sobre B, agora olhando a equação S. Então, o A é 6 e o B é menos 2. Então, vai ficar menos 6 sobre menos 2. Menos com menos dá mais, 6 sobre 2 dá 3. Vamos ver agora o coeficiente linear da reta S. Desculpe, gente, que esse índice aqui está R, mas é S. Então, fica menos C sobre B. O C da equação S é o 14. Então, fica menos 14 sobre menos 2. Menos com menos mais. 14 por 2 vai dar 7. Observem que tanto os coeficientes angulares como os lineares são iguais. 3, 3, 7 com 7. Então, podemos concluir que as retas R e S são coincidentes. Então, elas se sobrepõem, ok? Toda vez que ocorrer isso, elas são coincidentes. São paralelas, portanto, coincidentes. Vamos agora passar para o próximo assunto. Perpendicularidade. Então, vamos considerar o plano cartesiano ortogonal, onde o eixo horizontal é dado na variável x e o vertical em y. Vamos considerar uma reta R, uma reta S. A reta R passa por 2 pontos dos eixos, né? De cada eixo, um ponto em cada eixo. A reta S, por sua vez, também da mesma forma. Observe que a equação da reta R é dada por y igual a m1x mais n1, semelhante ao assunto anterior. S é dada por m2x mais n2, também semelhante. Vamos considerar um ponto que o ponto de interseção aqui entre as duas retas, que está em amarelo, simplesmente é o ponto onde forma um ângulo reto. Então, no caso, forma um ângulo de 90 graus. Agora, vamos considerar as declividades de cada reta. No caso da reta R, vai ser alfa. E da reta S, será beta. Ok? Agora, gente, observe o seguinte. Já se eu considero aqui que R, ou melhor, para que R seja perpendicular a S, eu tenho que encontrar uma condição de existência. E é isso que nós vamos fazer. Observe, eu defini aqui que beta é igual a alfa mais 90 graus. Observe o seguinte, eu vou selecionar aqui a canetinha vermelha para que a gente possa fazer aqui um esquema rapidinho. Observe o seguinte, eu posso muito bem dizer que esse ângulo bem aqui, ó, ele vai ser 180 menos beta, ok? Então, se esse ângulo agudo aqui de dentro desse triângulo formado entre o eixo horizontal, um pedaço, esse segmento da linha da reta R e esse segmento da reta S, eu posso dizer que esse ângulo agudo aqui formado entre o eixo horizontal e a reta S é 180 menos beta. Bom, existe da geometria plana que a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus. Então, se eu fizer bem aqui, simplesmente 90 mais alfa mais 180 menos beta, tudo isso tem que dar 180. Então, vamos lá. 90 mais alfa mais 180 menos beta. Isso aqui tem que ser igual a 180, gente.
180. Nesse caso, eu vou eliminar aqui 180 com 180 e passo o beta para o segundo membro, vai ficar beta, 90 mais alfa é igual a beta. No caso, é exatamente a relação que eu encontro bem aqui, gente. Ó. Ok? Ficou claro isso? Bom, ficando claro isso aí, eu vou apagar bem aqui. Essa minha escrita que está feia, ainda é falta de prática. Tá? Então, considerando que beta é igual a alfa mais 90, vamos considerar agora que passando a tangente tanto no primeiro membro e no segundo membro, nós temos que tangente de beta é igual a tangente de alfa mais 90, ok? Nesse caso, eu posso dizer que tangente de alfa mais 90 é igual a menos cotangente de alfa. Então, eu posso dizer que tangente de beta será igual a menos cotangente de alfa. E, como a cotangente é uma função trigonométrica inversa da tangente, então aqui eu considero o sinal negativo e faço a inversão da tangente de alfa. Então, no caso, tangente beta será igual a 1 sobre a tangente de alfa. Nesse caso, como a tangente do ângulo que representa a declividade de cada reta é igual ao coeficiente angular, eu vou substituir que a tangente de beta vai ser o coeficiente angular da reta onde a declividade é beta. Nesse caso é M2. E assim sucessivamente para a tangente de alfa. Logo, eu posso dizer que M2 será igual a menos 1 sobre M1. Ou que eu posso também dizer que passando aqui o M1 que está dividindo, passa multiplicando por outro membro, será M1 vezes M2 igual a menos 1. Eu geralmente adoto essa relação aqui, tá, gente? Que o produto dos coeficientes angulares das retas que são perpendiculares tem que ser igual a menos 1. Agora, gente, eu vou mostrar uma coisa para vocês, que é justamente essa passagem aqui no ciclo trigonométrico, e com certeza vocês ficaram voando. Então, vamos aqui rapidamente. A não ser que aquela pessoa que fez o segundo ano estudou bastante trigonometria e deve lembrar disso. Vamos considerar aqui um ciclo trigonométrico. Eu vou passar aqui o eixo da tangente, que é esse em vermelho aqui. Eu vou passar também o eixo da cotangente, que é esse aqui, ok? E vou considerar que esse segmento aqui, em verde, ele apenas está marcando o ângulo alfa, tá certo? Que nada mais é do que esse ângulo bem aqui, ó. Certo? Esse aqui é o ângulo alfa, ok? Bom, só que aqui, professor, o senhor anotou alfa mais 90, ok? Então, vamos somar mais 90 graus ao alfa. Então, tá aqui é 90 graus, ok? Veja aí, 90 graus. Então, observe o seguinte. Agora eu tenho a alfa mais 90. É bem aqui, ó. A alfa mais 90 é esse ângulo bem aqui. Anteriormente era só alfa. Então, olha só. O que eu posso dizer? Aqui nesse ponto bem aqui, gente, eu vou até mudar a cor, tá? Vou colocar em amarelo. Aqui nesse ponto bem aqui é a cotangente de alfa, que também bate a tangente de alfa, tá? E aqui nesse ponto aqui, nada mais é do que a cotangente de alfa mais 90. E bem aqui, observe o seguinte, que é a tangente de alfa mais 90. Então, observe o seguinte, esse primeiro valor bem aqui, gente, esse primeiro valor bem aqui, ele é positivo. Por que positivo? Ele está à direita do eixo vertical. E aqui é negativo. Portanto, em módulo, eles possuem os mesmos valores. Então, eu posso dizer que a cotangente de alfa mais 90 é igual à cotangente de alfa. Se ambas são iguais, nesse caso, tá certo? Eu posso dizer também que
a tangente de alfa mais 90, tá certo? Olha aí, tangente de alfa mais 90 é igual a cotangente de alfa mais 90, tá ok? Nesse caso, eu considero que a tangente de alfa mais 90, que é esse caso aqui, é menos a cotangente de alfa. Então, aqui eu tenho arcos côngruos. É por isso que eu encontro essa igualdade, ok? Gente, resumindo, perpendicularidade, você define que duas retas são perpendiculares quando você tem dois coeficientes que o produto, angulares, que o produto deles é igual a menos 1. Apenas isso, gente. Bom, vamos ver um exemplo. No exemplo 1, ele diz assim: verifique se as retas R igual a 2x menos 4y mais 5 igual a 0 e S dada por y igual a menos 2x mais 3 são perpendiculares. Bom, para isso, a gente vai voltar à equação geral da reta, que é dada por ax mais by mais c igual a 0. E vamos retirar o coeficiente angular, como fizemos no exemplo de paralelismo. Então, para R, nós vamos ter que MR é dado por menos A sobre B, onde o A é 2, tá? É 2, bem aqui. E o B é dado por menos 4, veja aqui. Nesse caso, você tem que é menos 2 sobre menos 4, vai dar meio. Então, o coeficiente angular da reta R é dado por meio, ok? Vamos agora para S. Não precisamos adotar esse mesmo mecanismo que fizemos para a reta R. Por quê? Porque a equação da reta dada para a reta S, ela está na forma reduzida. Então, se está na forma reduzida, você vê direto o valor numérico que precede a variável x, já é o coeficiente angular, no caso é menos 2, ok? Então, aqui observe que o coeficiente angular da reta R é meio e da S é menos 2. Para saber se elas são perpendiculares, adotamos aquela regra, que o produto desses coeficientes tem que ser igual a menos 1. Vamos ver se satisfaz. Então, substituindo que MR é meio e MS é menos 2, vamos ter que 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 dividido por 2 vai ser igual a menos 1. Então, veja que satisfaz a regra. Logo, portanto, eu posso concluir que a condição foi satisfeita, então as retas R e S são perpendiculares. Gente, essa simbologia aqui é uma simbologia matemática de R é perpendicular a S, ok? Vamos ver um exemplo 2. O exemplo 2 tem o mesmo enunciado, porém equações de retas diferentes, onde a R é dada por y igual a 3x e S é dada por y igual a 1/3 mais 5. Agora, eu não vou adotar o sistema de equação geral da reta, porque elas estão na forma reduzida. Então, é só separar os coeficientes angulares. Para a reta R, eu vejo que é 3. Ó, precede a variável x. E para S é 1/3. Então, adotando lá a regra, vamos ver se vai satisfazer. 3 que multiplica 1/3. 3 que multiplica 1 dá 3. Dividido por 3 dá 1. 1, portanto, é diferente de menos 1. Não satisfaz essa regra. Então, nesse caso, a gente conclui que a condição por não ser satisfeita, conclui que R não é perpendicular a S. Ok? Ou seja, R e S não são perpendiculares. Ok? Bom, em resumo, gente, no paralelismo, o que a gente pode concluir de resumo? Que R vai ser paralela a S quando o coeficiente angular de uma reta for igual ao coeficiente angular
da outra. E uma outra conclusão de resumo é que se os coeficientes lineares dessas retas paralelas forem iguais, essas retas, estão sobrepostas. No caso, elas são coincidentes, como vimos no exemplo. Ok? Uma sobre a outra. Elas são coincidentes. Se elas são coincidentes, seus coeficientes são proporcionais, tá? A gente vai ver isso no outro exemplo. E na perpendicularidade, o que a gente traz de conclusão, de resumo? R será perpendicular a S se satisfizer essa equação. O coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S for igual a menos 1, ou seja, o produto dos coeficientes angulares sendo igual a menos 1. Essa é a condição. E no caso de os coeficientes lineares forem iguais, essas duas retas, além delas, elas vão se interceptar, na verdade, no eixo Y. O que eu quero dizer com isso? Aquele cruzamento que teve aquele ponto em amarelo que nós vimos durante a demonstração, você pode voltar lá no slide depois, melhor, pode ver no vídeo mais tarde, e você vai verificar que elas se cruzam em algum ponto do plano. Mas quando esses valores forem iguais, elas vão se cruzar no eixo, interceptando o eixo Y, ok? Bom, gente, a aula está chegando ao fim. E a referência que eu adotei para essa aula é esse livro do Gelsiese, entre outros autores, por isso eu simbolizei como et al. Matemática, Ciência e Aplicações, volume 3, Ensino Médio. 9ª edição, Saraiva, a editora, São Paulo, 2016. Ok? Até a próxima. Grande abraço a todos. Obrigado pela atenção. Até a próxima.